Olá, aluno, olá, aluna. Seja muito bem-vindo a mais um encontro da nossa aula de literatura comparada. Hoje nós vamos passar então para falar de alguns tópicos da literatura de língua espanhola. Lembrando aí que na disciplina de literatura comparada, nós já vimos os conceitos fundamentais da literatura comparada, falamos sobre a literatura de língua francesa, falamos da literatura de língua inglesa e hoje falaremos sobre a literatura de língua espanhola, sempre buscando estabelecer relações comparatistas, já que se trata de uma disciplina de literatura comparada. Vamos então agora para a contextualização da nossa aula, vamos até o quadro para que a gente possa falar um pouquinho disso. Quando a gente está falando, então, de tópicos de literatura de língua espanhola, inevitavelmente estamos falando da Espanha, que é aquele país que fica no continente europeu, bastante próximo a Portugal, que foi o país que nos colonizou. E por esse motivo, por estar próximo a Portugal, no período da formação aí do Estado-nação espanhol, a gente tem um período de formação que se liga bastante com a formação de Portugal, pois a Espanha e Portugal ficam na Península Ibérica e durante a formação dos Estados-nação, aí na Europa, Espanha e Portugal muitas vezes estiveram no mesmo território. Então, por isso, as influências que aparecem bastante disso. E quando a gente fala da literatura espanhola, da Espanha, estamos falando de uma literatura que se liga diretamente à história dessa construção desse Estado-nação espanhol, que em alguns momentos que dividiu o espaço com Portugal por estarem na Península Ibérica. A península é uma faixa quase uma ilha, né, uma península. Na verdade, é quase tudo ilhado, com apenas uma pequena porção de terra, um pequeno trechinho ali que liga o continente, impedindo que seja uma ilha, então, né, que a gente fale de um país insular. São países que estão nessa península. E já que falamos da Espanha e falamos desse Estado-nação e dessa construção desse Estado-nação que se liga bastante à realidade também portuguesa, então a gente já sabe que a gente vai falar de uma literatura da literatura espanhola no continente europeu, e vamos pensar também na formação desse Estado-nação ao falarmos dessa literatura, mas também temos que falar das literaturas produzidas na América, na Hispanoamérica, né, na América que fala espanhol. A América Latina é um grande conjunto de países, inclusive o Brasil está nesses países, apesar da gente às vezes não nos acharmos latino-americanos e pensarmos que a Latinoamérica é só a parte dos países que falam espanhol. Não, o Brasil faz parte. Então, a América Latina a gente pode dizer que é a América do Sul, a América Central e o México, que ele é o único da América do Norte, né, que fala o espanhol. Porque a ideia de América Latina é a América formada por países que falam línguas derivadas do latim, como o caso do português, do francês e do espanhol. Então a gente também faz parte dessa América Latina. Na aula de hoje a gente vai pensar nos países da Latino-Hispano-América, que são os países da América Latina que falam espanhol. Então convido vocês para a gente ir ao quadro novamente, para ver uma imagem, uma representação aí, para a gente falar da colonização espanhola da América. Os países nossos vizinhos da América Latina, eles todos falam espanhol, pois foram colonizados pela Espanha, assim como nós fomos colonizados por Portugal e falamos português, eles todos foram colonizados pela Espanha e falam espanhol. Então a gente está falando de muitos países, de uma literatura de uma variedade imensa. Então já vamos olhar para essa Hispano-Latino-América com esse olhar de pluralidade e diversidade. Não dá para pensar essa literatura como uma coisa só porque ela é toda produzida em espanhol. Não, a gente está falando de uma literatura bastante diversa de fato e que surge aí, a língua espanhola vem aí devido à colonização espanhola. Quando os espanhóis invadem esses países, muitos países, Argentina, Uruguai, aí podemos falar também do Paraguai, do México, estamos falando aí de toda a Hispanoamérica, eles encontram muitas riquezas, encontram civilizações já formadas, como por exemplo o caso dos Incas, dos Aztecas, dos Maias, que tinham grandes cidades, já tinham estados-nações. Então os espanhóis, quando chegam, lidam com essa população de nativos, uma população
rica de cultura, rica de diversidade, e partam para a exploração e dizimação de todo esse espaço espanhol. As histórias, a gente sabe que as histórias de colonização são histórias de barbárie, de muito sofrimento, e que levam em consideração, então, uma dizimação cultural, uma dizimação física, né? Matar realmente esses nativos que estavam ali na costa. Então, podemos falar de guerras sangrentas, contudo, falamos num processo de dizimação cultural que se impõe inicialmente pelo uso da língua. A língua é um dos primeiros fatores aí colocados. Então, o nativo, ele tem de perder a língua dele para construir, então, essa identidade que está ligada à língua espanhola. Então, por isso a gente fala de literaturas de língua espanhola. Apesar da grande resistência nativa, indígena, aí, em todo o território hispano-americano, que vem dessas guerras sangrentas, os índios resistiram bastante nesses territórios. Inclusive, a gente vê características muito fortes em muitos países dessas culturas nativas, mas, infelizmente, o processo de colonização, de dizimação, ocorreu e a cultura aí espanhola, marcada aqui, no nosso caso, pela língua espanhola, prevaleceu. Chamo o quadro, mais uma vez, para a gente ver aqui o Brasil. Ó. O Brasil ele é um país ilhado linguisticamente. Todos os países ao redor dele falam outras línguas, né? Especialmente o espanhol, é a língua mais falada, e o Brasil é o único país dessa região da América Latina que fala o português. Então a gente, consequentemente, está ilhado linguisticamente e ideologicamente. E é importante a gente pensar que muitos de nós conhecemos muito pouco a literatura hispano-americana. Não sabemos da literatura produzida nesses países e desconhecemos a pluralidade dessas literaturas. Inclusive, nas nossas escolas, nós aprendemos o inglês, que é claro que é uma língua importante, uma língua universal, mas muitas vezes a língua espanhola é deixada de lado, é ignorada. E a gente tem que pensar na importância dessa língua para a nossa própria relação com os nossos vizinhos, os nossos países vizinhos, que todos falam a língua espanhola. Então, o convite dessa nossa aula de hoje é para que a gente conheça essas culturas. Vamos conhecer primeiro a cultura lá da Espanha, né, na Europa, e depois a cultura hispano-americana por meio da literatura. Será que a gente sabe que tem uma história de colonização que se assemelha à nossa, mas quais as relações que podemos estabelecer entre a nossa literatura, entre a nossa produção literária e a produção literária da Hispano-América? Então, vai ser interessante a gente poder pensar sobre isso. E aí, quem sabe, ficar com vontade de aprender o espanhol, de se aprofundar mais na língua espanhola, para poder, então, conhecer os nossos irmãos, os nossos vizinhos. Muitos aí estados do Brasil fazem fronteira, alguns estados do Brasil, quer dizer, fazem fronteira com países que falam espanhol. Por exemplo, nas fronteiras com o Paraguai. O Paraguai é um país que tem duas línguas ali oficiais, o Guarani e também o espanhol. Então, temos aí diversas regiões de fronteiras que tem essa mistura linguística, por exemplo, quando a gente fala do portunhol, né? É uma mistura aí do inglês do espanhol com o português, me desculpem, do espanhol e do português. E nessas regiões de fronteira, essa língua aí é utilizada. Temos também o Span-English, que é lá na fronteira lá do México com os Estados Unidos, que também é uma região de fronteira. Então, as misturas linguísticas advêm disso tudo. E além disso, é importante, quando a gente observa a Hispanoamérica, como que as características indígenas e nativas estão fortes. Se a gente se olha enquanto brasileiro, a gente vai ver muito poucas características indígenas, né? Infelizmente, a nossa população foi muito dizimada e a gente tem poucas características indígenas. Contudo, quando a gente viaja, por exemplo, para o México, a gente vê a expressão mesmo, a fisionomia das pessoas muito próxima dos nativos e o colorido das roupas, o colorido das pinturas de paredes, o artesanato, enfim, tudo remete muito fortemente a uma cultura nativa. Então, alguns desses países da Hispanoamérica têm essa relação muito forte ainda com a cultura nativa, que é muito interessante para nós, enquanto brasileiros, percebermos, já que ao longo do nosso processo histórico, nós ignoramos, inclusive, muitas vezes a figura do índio, e olhamos o índio como se ele fosse um estrangeiro dentro do nosso país, enquanto, na verdade, não, né? O índio é o primeiro nativo, é o habitante aqui das terras brasileiras, assim como das terras da Hispanoamérica. Então, na aula de hoje será interessante podermos tecer essas comparações e pensar tudo isso por meio da produção literária desses diversos países.
Vamos falar agora sobre a literatura espanhola, né? A literatura, então, produzida na Espanha, no continente europeu, lá no país Espanha. É importante a gente, então, saber aqui de cara que a gente vai lidar com alguns autores mais importantes, algumas produções mais importantes, porque a literatura espanhola é uma literatura muito, muito diversa. Então, convido você para vir até o quadro comigo agora, para que a gente possa falar sobre a poesia épica na Espanha. Então, a poesia épica, evidentemente, ela tem essa característica épica própria do estilo épico, produzido aí. E o marco aí, a gente pode falar do Cantar de Mil Cid, que era aí uma canção de gesta, então, consequentemente, baseada aí no relato oral, feita no relato oral. Ela é transcrita no século XIV pelo copista Pedro Abade, e esse manuscrito, eu até trouxe aqui uma figurinha para a gente ver, ele está até hoje, ele está no museu, junto a milhares de livros na Biblioteca Nacional da Espanha. Então, essa canção aí de gesta, que é o Cantar de Mil Cid, ela fala da história de um cavaleiro chamado Rodrigo Dias de Vivar, que é o Mil Cid aqui do título, e fala de um momento aí da disputa em que os muçulmanos dominam a Península Ibérica, e a gente tem esse personagem que vai participar honrosamente da luta contra os mouros, que são esses invasores da Península Ibérica. E alguns personagens pertencem ao contexto aí português, ao território português, pois a Península Ibérica tem uma relação aí, Portugal e Espanha, até se definir enquanto Estado-nação, teve alguns momentos que eles dividiram o mesmo território. Então é importante a gente trazer essa citação para que a gente possa pensar. Você já parou para pensar que o estudo da literatura espanhola prescinde a formação do Estado-nação Espanha, de forma a manter um contato bastante íntimo com a literatura de língua portuguesa, a qual também prescinde a instituição de Portugal? Então, como eu disse, a gente fala da Península Ibérica, em muitos momentos até a formação do Estado-nação, Portugal e Espanha dividiram o mesmo território. Então, quando esse Cantar de Mil Cid, que fala da invasão moura em território da Península Ibérica, está falando aí também de alguns personagens que pertencem ao território português e, consequentemente, falando da literatura de língua portuguesa, que é lá a literatura de Portugal, mas também a nossa literatura de alguma forma, pois a nossa literatura também surge desse contato porque fomos colonizados por Portugal. Então é interessante a gente já começar a estabelecer essas relações comparatistas aí entre a literatura de língua portuguesa e a literatura espanhola, de maneira geral. Então a gente percebeu aí a importância desse Cantar de Mil Cid, que era um relato oral, que foi transcrito só depois de um tempo, e hoje está no Museu da Espanha, mas como que esse relato, essa canção de gesta transcrita, fala aí da formação do Estado-nação Espanha, que consequentemente nos permite falar também sobre Portugal, nos permite pensar sobre a poesia épica espanhola, e a ideia de épica, de formação de Estado-nação. Quando a gente pensa em épica, a gente pode pensar lá nos Lusíadas também do português, né, dos portugueses. É a história de um povo, a história da formação de um Estado-nação, histórias de guerra, geralmente, de cavaleiros aí corajosos, de atos heróicos, então a gente fala disso. E agora vamos falar um pouco do Renascimento espanhol. Para isso eu te convido ao quadro, para que a gente possa falar então da narrativa renascentista na Espanha, e falar de um personagem da literatura mundial que, mesmo que você não tenha lido o livro, tenho certeza que você conhece, que é o Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Um livro fundamental para a literatura mundial, não só para a literatura espanhola, não só para a literatura portuguesa, mas para a literatura mundial. Inclusive o Harold Bloom, que é um crítico literário, né, do mundo anglófono, ele fala que todos os escritores que vieram depois do Cervantes se influenciam pela literatura aí, por essa obra que antecipa o romance moderno. O romance moderno ele só se consolida, como nós sabemos, no século XIX. Apesar disso, o Dom Quixote ele já traz várias características que já dão conta do início, aí, as características de início do romance moderno por meio desse personagem, que é o Dom Quixote de La Mancha, fundamental para a história da literatura mundial até os nossos dias, como vamos ver mais à frente. Te convido novamente ao quadro para que a gente possa pensar um pouco aí sobre a obra Dom Quixote de La Mancha.
Rimos as palhaçadas de Dom Quixote e Sancho, mas quando descobrimos que o fazemos em companhia do tolo duque e da tola duquesa, pode ser que não nos sintamos tão à vontade com o nosso riso. Nesse caso, o romance passa a ser não só um livro engraçado sobre malucos, como uma exploração da ética e da graça e da incerta linha divisória entre a loucura e a lucidez. Então, essa história do Dom Quixote, que em 2 volumes grandes, né, a gente tem a história desse personagem que é maluco, né, bem louco, né, depois de tanta leitura das novelas de cavalaria, ele vê o mundo como uma novela de cavalaria. Então, é um livro engraçado, porque os atos dele são atos engraçados. Contudo, apesar do Quixote ele poder ser chamado de louco na ação, naquilo que ele faz, na sua fala, que o livro é quase todo aí desses diálogos, né, entre o Dom Quixote e o Sancho Panza, que é o interlocutor do Dom Quixote, na sua fala ele é muito lúcido. É um homem que quer e que deseja mudar o mundo, que se sente incomodado com a situação das coisas. Isso é totalmente atual. Apesar de ter sido escrito há tanto tempo atrás, é muito atual na nossa realidade. Então, a gente vê ali pela citação que a gente ri do Quixote, mas ao mesmo tempo, quando a gente percebe que a gente ri dele junto lá com as figuras dominantes, né, o duque, a duquesa, a gente sente um pouco mal, porque na verdade as mudanças que Dom Quixote quer realizar são mudanças muito humanas e muito necessárias. Então, ele é um grande sonhador. A gente pode ver o Dom Quixote como um grande sonhador. Por isso, esse incômodo gerado aí por esse riso. E eu trago um trecho do Dom Quixote, convido você para vir ao quadro, então, para que a gente possa ler esse trecho aí. Deve-se saber, então, que o aludido fidalgo, nos momentos em que estava ocioso, que constituía a maior parte do ano, deu para ler livros de cavalaria, com tanta paixão e prazer que esqueceu quase por completo do serviço da caça. E há tanto que chegaram sua curiosidade e desatino que vendeu muitos pedaços... Perdão, vou voltar aí porque li um pouquinho rápido. E há tanto que chegaram sua curiosidade e desatino que vendeu muitos pedaços de terra de plantio para comprar livros de cavalaria. Enfim, ele se embrenhou tanto na leitura que passava as noites lendo até clarear os dias, e assim por dormir pouco e ler muito, secou-lhe o cérebro, de maneira que veio a perder o juízo. Sua imaginação se encheu de tudo aquilo que lia nos livros, tanto de encantamentos como de duelos, batalhas, desafios, feridas, galanteios, amores, tempestades e disparates impossíveis, e se assentou de tal modo em sua mente que todo aquele amontoado de invenções fantasiosas parecia verdadeiro. Para ele não havia outra história mais verdadeira do mundo. Então aqui a gente tem aqui bem o começo aí do primeiro volume do romance, em que a gente vai ver o modo como a leitura das novelas de cavalaria meio que deixam aí o Dom Quixote louco, né? E ele vai ter essas atitudes bastante interessantes nesse primeiro momento do livro. Atitudes malucas, realmente, que vêm à tona por causa da leitura literária, mas atitudes ao mesmo tempo bastante atuais e bastante humanas. E a gente vê aí no Dom Quixote de Cervantes um homem lutando pelo seu destino, né? O próprio homem sendo responsável pelo seu mundo. Talvez a crise aí do homem, que depois vai aparecer muito lá no romance do século XIX, já antecipado aí no Dom Quixote. Dando continuidade à nossa fala, vamos falar sobre a poesia lírica espanhola. Chamo o quadro, então, para que a gente possa falar de alguns nomes. Temos aqui Garcilaso de la Veja, que é um importante aí que escreve pouco, tanto nas formas temáticas clássicas quanto nas novas medidas. Teresa de Ávila, que aí é Santa Teresa de Ávila, inclusive. A poesia de Teresa de Ávila é uma poesia marcada pela metáfora, né, para conjugar complexidades psíquicas e dificuldades da realidade. Temos Fray Luís de León, que é representante, que a poesia dele representa a luta intelectual contra a Inquisição, ele é um representante também da luta intelectual contra a Inquisição, e cultiva formas italianas de poesia. Temos o Luís de Góngora, que é bastante conhecido, que a poesia dele tem uma dupla dinâmica, tem a fuga da realidade e a aproximação da beleza como um princípio absoluto e da aproximação do humano particular e concreto, muitas vezes tendo a sobreposição dessas duas tendências. O Luís de Góngora, a gente tem até uma estética literária que vem dele, chamada gongorismo, que se refere ao exagero dos recursos formais, às construções sintáticas rebuscadas e à abundância de metáforas
e o latinismo. E temos a Rosália de Castro, interessante ver como a gente tem mulheres aqui, né? Teresa de Ávila, Rosália de Castro, que tem uma poesia que foge, a crítica não consegue entender a poesia dela, porque não esperava o tipo de construção poética uma mulher da maneira como ela faz. E por último, Federico Garcia Lorca, que é o mais aí conhecido. Garcia Lorca, ele é fuzilado pelo franquismo, pelo governo de Franco, pois ele denunciava esse governo, ele era totalmente avesso ao fascismo, e até hoje os restos mortais do Lorca não foram encontrados. Então a poesia dele, ele tem essa postura política, e a poesia dele tem um tratamento aí, tem referências aos hábitos da sociedade rural e da natureza, enfim, e eu trouxe até um trecho para a gente ver aqui e pensar sobre isso. Este é o prólogo. O poeta é uma árvore com frutos de tristeza e com folhas murchas de chorar o que ama. O poeta é o médium da natureza, que explica sua grandeza por meio das palavras. O poeta compreende todo o incompreensível e as coisas que se odeiam, ele, amigas, as chama. Então a gente vê aí todo o tempo nesse poema do Lorca a ligação entre o poeta e a natureza, né? Então a gente fala aqui que a poesia dele tem muitas referências do ambiente rural, da sociedade rural, e a gente percebe nesse poema a natureza como um ponto de partida para tratar do ser humano. E a gente percebe aqui, quando eu falei lá dos poetas, que a gente passou por vários séculos, né, trazendo os nomes mais importantes. Quando falarmos agora do romance espanhol, vamos passar por muitos séculos também. Ó. Temos o século XIX, chegando no século XIX, século XX, chegando no século XXI. Então temos Miguel de Unamuno, que cultiva uma escrita de diversos gêneros. Uma das obras dele é o Niebla, de 1914, Carmen Martingate, Lo Raro es Vivir, de 1997, Henrique Vilas-Matas, que é bastante traduzido no Brasil, é bastante conhecido aqui com esse livro Paris Não Tem Fim, de 2003, e Javier Marias, Assim Começa o Mal, um livro de 2014. A gente vê aí uma produção vasta. E aí convido você para a gente ler um trecho do Mal de Montano, do Lorca, do Henrique Vilas-Matas, que é um livro que vai falar sobre os limites entre a criação artística, enfim, é uma obra bastante premiada. Quero livrar-me do mal e por isso escrevo obsessivamente sobre ele. Agora eu sei que se conseguisse, não poderia comentar que o consegui, não poderia escrevê-lo, porque se o fizesse, isso demonstraria que ainda continuava pensando nele de alguma forma, algo que obviamente seria tão terrível como o próprio mal, e acabaria dando-me a impressão de que minha marcha para a morte e minha marcha até a palavra se fazia com o mesmo passo. Então aqui essa reflexão da literatura como mal, da escrita como maldição, essa é uma obra bastante premiada e bastante interessante também. Então um convite aí para que você conheça esses tantos autores que a gente está dando uma passada, pincelando aí parte da produção deles. Convido agora você para pensar aqui comigo em uma questão, vamos ao quadro então. Dom Quixote de La Mancha, a obra de Cervantes, que no Renascimento inaugura e antecipa a tradição do romance, que se consolidará apenas no século XIX, possui uma forte influência em toda a cultura ocidental por meio de representações, imagens e até mesmo pelo uso do adjetivo quixotesco, que é usado para descrever as atitudes e o comportamento de alguns indivíduos. Notamos que essa influência está para além da literatura, ocupando outras artes, como por exemplo a música brasileira. É o caso da canção Dom Quixote, do grupo de pop rock Engenheiros do Havaí. Então vamos ler um trecho dessa canção aí, ó. Muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário, peixe fora d'água, borboletas no aquário. Muito prazer, meu nome é Otário, na ponta dos cascos e fora do páreo, puro sangue, puxando carroça. Tudo bem, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Muito prazer ao seu dispor. Se for por amor às causas perdidas, por amor às causas perdidas. E temos a representação aqui ó, do Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento, uma representação aí clássica. E as perguntas que eu trago é a seguinte: por que o título da canção é Dom Quixote? Quais elementos da canção lembram o enredo escrito por Miguel de Cervantes? E as atitudes de Dom Quixote são atuais e por quê? O título a gente vê que trata de alguém sonhador, alguém que se diz fora do tempo, fora do horário, né? Um peixe fora d'água, então alguém que sonha muito e que se trata ali como otário. Então esses elementos da canção lembram o enredo de Cervantes, alguém que se sente um otário por estar lutando contra um mundo que não o representa. E isso é muito atual, por isso a atualidade. Aquele homem que luta contra o destino, que luta contra a vida, e que muitas vezes é chamado inclusive de louco por causa disso, apesar de ser muito lúcido,
é uma atitude quixotesca que está no nosso presente e que faz com que a literatura aí do Cervantes e a obra Dom Quixote sejam muito atuais ainda nos nossos tempos, estando na música e em várias outras representações, também representações artísticas. Vamos falar agora então sobre a poesia na literatura hispano-americana. Então vamos olhar esses países aí da América Latina que falam espanhol. Antes da gente dar início a isso, convido você ao quadro para que a gente possa pensar sobre o modernismo antes de falar dessa poesia. O modernismo hispano-americano é marcado por atitudes inconformistas como a boemia e o decadentismo. Os poetas seriam aqueles que escandalizavam as pessoas comuns. Há também um afastamento da poesia espanhola e uma aproximação da poesia de língua francesa e inglesa. Ao mesmo tempo, o modernismo poético inicial apresenta um traço de resistência ao imperialismo norte-americano que já começava a se definir. Nesse momento, os poetas peninsulares passam a ser influenciados pela ética e estética dos poetas hispanohablantes das Américas. Interessante perceber que esse afastamento da poesia espanhola e a aproximação das poesias de língua inglesa e francesa devem-se ao fato da Espanha, enquanto país, demorar um pouco para aceitar o modernismo, de certa forma, o modernismo artístico. E quando falamos aqui do modernismo hispano-americano, a gente tem que ter uma noção clara de que é um modernismo diferente do modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro ele pode ser muito mais entendido como um movimento de ruptura, enquanto o modernismo hispano-americano ele é um movimento de síntese de várias tendências, como as tendências simbolistas, as tendências parnasianas, e é um momento fundamental para definir essa poesia aí hispano-americana que vem depois aí desse momento. Então, se afasta um pouco da fonte, né, da colônia espanhola, que se entendia enquanto fonte, aqui nesse contexto, para uma produção diversa e diferenciada. Convido você para a gente virar o quadro, para a gente pensar em algum desses poetas aí, e agora pensar nas Américas, né, como um todo. Então, nós temos o Rubem Dario e o Ernesto Cardenal. O Rubem Dario ele é aquele que dá início ao modernismo hispano-americano por meio do livro Azul. E ele vai falar da solidariedade entre os latinos-americanos. E como eu disse lá, nessa síntese de movimentos, ele mantém alguns estilos românticos, simbolistas, e traz uma poesia aí que passa pelo cenário, trata desse cenário lírico, que é uma característica próxima do romantismo. E tem essa visão de solidariedade entre os latinos-americanos de maneira geral. E é interessante a gente pensar que quando a gente fala do modernismo, pensando no Rubem Dario, esse modernismo não tem relação nenhuma lá com as vanguardas históricas europeias, como é o caso do Brasil, que se vale muito da construção vanguardista europeia para se fazer o movimento moderno, para se realizar dentro do Brasil, o modernismo brasileiro. Essa é uma das características do nosso modernismo. O modernismo hispano-americano, ele é diferente, né, como eu já disse. E aí temos também o Ernesto Cardenal, que é um importante nome, que ele é um importante nome político, da cena política desde 1960. A gente vai ver quando estiver falando sobre a poesia hispano-americana e também a prosa, como a questão política e social é muito forte. E aí a poesia dele fala de instabilidades causadas pela Revolução, fala de amor, faz crítica social, fala da vida espiritual e transcendental e das relações entre religião e ciência. Eu te convido agora para a gente ler um trechinho aí do Ernesto Cardenal, indo para essa veia aí da poesia amorosa, aí, né, dele tratando de amor. Então, chama Ao Perder-te. Ao perder-te, eu a ti, tu e eu teremos perdido. Eu, porque tu eras o que eu mais amava, e tu, porque era eu que te amava mais. Mas de nós dois, tu perdes mais do que eu, porque eu poderei amar a outras como amava a ti, porém a ti não te amarão mais do que eu te amava. Então temos aqui uma forte influência de uma poesia aí romântica, né? Uma poesia romântica bastante carregada desse romantismo, e nesse poeta aí, o que já mostra aí como essas características das diversas escolas sintetizam essa literatura. Agora vamos ir para a América do Sul, a nossa América, né? Nosso pedacinho da América,
para falar de alguns poetas aí. Aí já são nossos vizinhos, né? Poetas e poetisas. Temos Alejandra Pizarnik, da Argentina. A poesia dela vai falar de infância, vai falar da crueldade, do estranhamento, tem uma estética da não beleza, os poemas são sombrios, melancólicos, e ela tem uma inclinação feminista, tinha, né, pois ela já faleceu em 72, tinha uma inclinação aí feminista nas poesias, também uma inclinação até mesmo suicida. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral é a primeira latino-americana a ganhar um Nobel da Literatura, e a Hispano-Latino-América é carregada de Nobéis literários aí, a gente vai ver daqui a pouco. E ela é uma das maiores referências de poesia do país, que é o Chile. A poesia dela fala da uma poesia emotiva, que tem preocupação com a justiça social, com a liberdade democrática, e ela também é conhecida como a poeta da poetisa da misericórdia e da maternidade. Então vejamos aí a questão política que também aparece. Pablo Neruda, importantíssimo, chileno também ganhador de um Nobel. A poesia dele é de amor e sexualidade, e tem aí uma atuação política muito forte, uma poesia de cunho social e uma preocupação humanista. Emílio Oribe, uruguaio, com uma produção aí que vai retomar ideias clássicas a respeito da metafísica, da lógica, da moral e da estética, uma poesia aí bastante filosófica que fala sobre o ser, a poesia e a morte. José Assunção Silva, colombiano, que tem uma produção aí marcada por um lirismo melancólico. Maria Mercedes Carranza, também colombiana, que tem uma produção que vai tratar das guerrilhas, dos grupos paramilitares que assolam a Colômbia na segunda metade do século XX. E por último aqui, o César Vallejo, do Peru, que tem uma poesia, aí ele é entendido como poeta surrealista, além disso trata de temas universais e da condição humana diante das desigualdades do mundo. Vamos ler aí um trechinho de uma poesia agora do Pablo Neruda, o chileno, também vencedor de um Nobel. Os homens. Somos torpes transeuntes, nos atropelamos de cotovelos, de pés, de calças, de maletas, descemos do trem, do jato, do navio, descemos com roupas amassadas e chapéus funestos. Somos culpáveis, somos pecadores, chegamos de hotéis estagnados da paz industrial. Esta é talvez a última camisa limpa, perdemos a gravata, mas ainda assim deslocados, solenes. Somos os mesmos e o mesmo diante do tempo, diante da solidão. Os pobres homens que ganharam a vida e a morte trabalhando. Então temos uma crítica direta ao capitalismo, ao mundo do trabalho que engole o homem, né? Esse homem dos negócios, esse homem do mundo do trabalho. Veja uma reflexão social bastante forte no Pablo Neruda. Passamos agora então para os poetas da América do Norte. E aí temos o Otávio Paz. Otávio Paz é um grande, né, poeta, crítico literário, até os textos, os ensaios dele de crítica literária são muito poéticos, esteticamente muito bem elaborados. Otávio Paz também já ganhou um Nobel de Literatura, e a poesia dele ajuda a definir a personalidade do mexicano, sendo referência não só para a literatura, mas para os estudos também de história. A poesia dele tem elementos da prosa, tem pensamentos filosóficos e mescla de gêneros literários. Daqui a pouco a gente vai ler um trechinho aí de uma poesia do Otávio Paz para a gente pensar sobre isso. E o José Emílio Pacheco, também mexicano, né? Pois na América do Norte o único país que fala espanhol é o México. E a poesia dele é busca pelo que permanece em segredo, além da busca pela palavra e pela palavra certa, né? Aquela busca pela palavra o tempo todo, e os tons corretos de escrever, uma preocupação bastante estética. E agora eu convido você para a gente ler um trechinho aí de um poema do Otávio Paz, que traz uma reflexão filosófica sobre a própria escrita e sobre o próprio homem. Chama-se Irmandade. Sou homem, duro pouco, e é enorme a noite. Mas olho para cima, as estrelas escrevem. Sem entender, compreendo. Também sou escritura, e neste mesmo instante, alguém me soletra. Então veja aí a relação do homem com a escrita, do homem diante de uma imensidão aí de coisas, das estrelas como que escrevem, o sujeito próprio como um texto, como escritura, e belíssimas reflexões que o Otávio Paz traz.
Eu sou fã dos ensaios aí literários do Otávio Paz, e a gente vê uma poesia baseada fortemente em reflexão filosófica, né? Belíssima. Não é por acaso que Otávio Paz também é vencedor de Nobel de Literatura. E agora vamos tratar dos poetas dos países insulares. Então, países insulares, países que são ilhas, né? Como é o caso de Cuba e da República Dominicana. Em Cuba temos José Martí, né, que é um cubano, aí, com uma poesia bastante ligada à questão política. Vejam que em toda a América, a Hispano-América, na América Latina de forma geral, essa literatura engajada politicamente. Ele é um poeta intelectual que lutou pela independência de Cuba, tem ideais políticos de liberdade e contra o imperialismo, né? E ele é uma das grandes referências, foi uma das grandes referências para a Revolução Cubana, entendido como um herói aí. Herberto Padilha, que é uma poesia ligada também a questões políticas, ele foi perseguido aí, e devido ao livro Fora de Jogo, ele foi considerado contra a revolução do Fidel Castro, e se exilou, né, de Cuba, e morreu nos Estados Unidos. E temos a Janet Miller, que é da República Dominicana, com uma poesia, com poemas aí experimentais, né, escritos aí de uma poética também muito preocupada com o seu país, com as questões próprias do seu país, e ela é considerada uma das poetas da geração de 60 na República Dominicana. E agora trago um trechinho, então, da poesia do José Martí, e a gente já vai ver essa relação aí política sobre o seu próprio país, né? Duas pátrias eu tenho, Cuba e a noite, ou as duas são uma. Nem me retira sua majestade o sol com grandes véus e um cravo à mão silenciosa, Cuba qual viúva triste me aparece. Eu sei qual é esse cravo sangrento que na mão lhe estremece. Está vazio, meu peito destruído. Vamos voltar. Está vazio meu peito, destruído está e vazio onde estava o coração. Já é hora de começar a morrer. A noite é boa para dizer adeus. A luz estorva e a palavra humana, o universo fala melhor que o homem. Então veja um poema bastante melancólico com essa referência entre Cuba e noite. E agora eu te convido para mais uma reflexão aí. Já passamos pela poesia hispano-americana, e a reflexão é a seguinte. Quando se observa a produção poética da hispano-latino-américa, nota-se que se trata de uma produção variada e com muitas características. Contudo, a questão político-social pode ser entendida como uma coerência possível entre essas diversas literaturas. Levando em consideração o que foi estudado até o momento, respondo o seguinte questionamento. Qual motivo faz com que a questão político-social seja uma temática forte na literatura dos países latino-americanos? Então vamos pensar aí sobre isso, né? Por que essa temática social? Evidentemente, a gente fala de países, muitos países, por isso a importância dessa ideia de variedade, uma produção muito variada. A gente passa pela América do Sul, América Central, América do Norte, falamos aí desses países insulares. Então, temos uma produção muito variada, é importante ter isso em mente antes da gente traçar isso. Então, a gente está falando de uma maneira geral, mas nunca generalizando essas literaturas. Por que será que a questão política e social é forte? É forte porque a gente pode tratar aí de países que surgiram de um contexto de colonização. Todos eles foram colonizados pela Espanha, então tem essa questão aí de uma busca por identidade, né? Levando em conta a dizimação cultural da colonização. Posteriormente, séculos depois, a gente tem aquilo que a gente chama de neocolonialismo, que é o domínio dos Estados Unidos em todos os países do mundo, né? E isso não é por acaso em toda a Hispano-América também. Podemos falar especialmente ali no México, talvez, que fica na fronteira. Então, essa dominação estadunidense. E, além disso, a gente fala também de países que viveram ditaduras severas. Assim como o Brasil, que não é da Hispano-América, né? É da América Latina, mas não está no contexto da América que fala espanhol. Mas temos Argentina, Uruguai, Chile, processos de ditadura terríveis, e países também que viveram ebulições políticas, né, como é o caso de Cuba. Então não é por acaso que todo esse contexto histórico ele faz com que a questão política seja muito forte na poesia e também na prosa hispano-americana, pois o artista, né, o escritor, ele é alguém que tem uma sensibilidade extremamente aguçada do mundo, e ele certamente vai se envolver nessas questões todas e vai tratar de todas essas questões na sua arte.
produzindo em torno disso. Então, vocês viram lá que muitos dos autores que eu disse, grande parte deles tem uma poesia, tem uma luta política que não se dá só na literatura, mas muitos participam ativamente também de questões políticas em seu país. Então, se a gente puder buscar um ponto de convergência entre essa literatura tão variada e ampla, a gente pode dizer certamente que o aspecto aí político e social pode ser entendido como talvez aí um ponto em comum entre grande parte da literatura hispano-americana. Vamos tratar agora então da prosa latino-americana. Produção em prosa, romances, contos, né? Vamos tratar dessa produção. Para tratar dessa produção, é importantíssimo falarmos sobre o boom latino-americano, pois o boom latino-americano é fundamental quando a gente vai tratar dessa prosa. Convido então você para a gente vir até o quadro, pensar sobre esse boom latino-americano. Há quase 50 anos, a América Latina surpreendeu e em alguma medida conquistou o mundo por meio da ficção. Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Júlio Cortázar e outros autores publicaram obras que tiveram ressonância no próprio continente, nos Estados Unidos e na Europa. Foi o chamado boom latino-americano. O marco inicial do fenômeno foi a publicação em 1967 de 100 anos de solidão, romance de Gabriel Garcia Marques, apesar de o crítico e pesquisador uruguaio Ángel Rama apontar O Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortázar, publicado em 1963, como a obra deflagradora do boom. Já o ano de 1973, de acordo com os especialistas, marcaria o fim do movimento, coincidência ou não, em meio ao período obscuro das ditaduras militares na América do Sul. Então, quando falamos desse boom latino-americano, né, essa ideia de boom é uma ideia bastante econômica, né? Explosão, boom. A gente está falando de um período na América Latina, de forma geral, de estabilidade econômica. Tem um período de estabilidade econômica e essa estabilidade econômica propicia aí um mercado editorial mais amplo, mais vasto, propicia um público leitor também que vai ler mais as obras, o próprio investimento em educação, em leitura, nesse momento é importante. Então tem todo esse contexto que leva a isso. E aí, nesse momento do boom latino-americano, é importantíssimo no mundo todo, pois existiu uma ideia aí, desde a publicação do James Joyce, do Finnegan's Wake, que é um romance aí do mundo anglófono, que aparece que a narrativa, né, romanesca ela estava meio em decadência. E esse boom latino-americano vai mostrar que não. E é interessante que isso acontece na Latinoamérica. A gente pode dizer que o Brasil aparece aí um pouquinho no boom latino-americano, mas a Hispano-América está muito mais em volta nisso, até porque o conjunto, né, o grupo de países aí que falam espanhol na América é muito maior, então meio que o Brasil fica isolado dentro como o único país que fala português. Então tem esse fator econômico que contribui muito para esse boom latino-americano, que mostra aí uma produção bastante, os autores latino-americanos com uma produção bastante marcada pela sua identidade, não seguindo mais os modelos europeus. Apesar desse boom ter sido importantíssimo, contemporaneamente isso traz alguns problemas para os poetas aí latino-americanos e também para os prosadores, pois eles dizem que o boom latino-americano meio que homogeneizou e mostrou eles com uma identidade só. E isso é problemático porque impede aí que esses poetas, prosadores, produzam para além disso, né? Então parece que a ideia de realismo mágico lá do Senhor da Solidão ficou muito marcada e os autores contemporâneos aí da Hispano-América meio que pedem a superação disso tudo, mas estamos falando de um momento histórico importante para a prosa. Agora vamos ao quadro para que a gente possa ver alguns prosadores da América do Sul. Então temos Jorge Luiz Borges, com argentino, a Biblioteca de Babel é um dos exemplos, ele é uma influência no destino da literatura mundial, assim como James Joyce, Kafka e Faulkner, então vejam a importância. Temos o Júlio Cortázar, do Jogo da Amarelinha, que é um livro que tem duas possibilidades de leitura, vejam aí que interessante a experimentação. O Cortázar, então, inovou as formas tradicionais do gênero literário, extrapolando as relações entre homem e sociedade. Roberto Bolanho, com esse chileno, né, com esse livro Detetive Selvagem, ele participa do movimento de vanguarda chamado infrarrealismo e tem como temas a literatura, a crítica social e ele ressignifica a literatura policial.
Horácio Quiroga, uruguaio, com o livro Anaconda. A obra do Quiroga fala da luta do homem e do animal para sobreviver numa floresta tropical, uma das marcas desse livro Anaconda. Gabriel Garcia Marques, dos 100 anos de solidão. Garcia Marques, vencedor de um prêmio Nobel. Daqui a pouco a gente vai ler um trechinho de 100 anos de solidão, vai poder falar um pouquinho sobre ele. E o Mário Vargas Llosa, da Cidade e os Cachorros. O Llosa, então, ele vai falar dessa preocupação social. Nesse livro, ele fala de adolescentes que vivem um ambiente hostil em Lima, no Peru, né? Ele é peruano. E tanto o Mário Vargas Llosa quanto o Gabriel Garcia Marques, um colombiano e um peruano, são vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. Então, a Latinoamérica, Hispano-Latinoamérica, recheada de prêmios Nobel. Vamos, então, para ler um trechinho de 100 anos de solidão. Que é aquela história que se passa em Macondo, que é aquele ambiente, aquele ambiente místico, né? Aquele espaço místico. Então, é um livro que tem uma circularidade de tempo, uma imprecisão espacial, e é um marco desse realismo mágico latino-americano. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nomes, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Olha que belíssimo, né, esse trecho final, né, a poeticidade que ele traz, né. O mundo era tão recente, é um mundo que surge, né, a criação desse mundo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos farrapados plantava sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos. Primeiro trouxeram o Ima, um cigano corpulento de barba rude e mãos de pardal, que se apresentou com o nome de Melquíades, fez uma truculenta demonstração pública daquilo que ele mesmo chamava de a oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Então, um trechinho de 100 anos de solidão, para despertar a sua vontade de leitura, caso você não tenha lido, e para você pensar sobre isso, esse ambiente aí místico, com um tempo sempre circular, uma imprecisão espacial, que é uma marca do texto do Garcia Marques, em 100 anos de solidão. Dando continuidade, vamos falar dos prosadores da América do Norte, os mexicanos, então. Carlos Fuentes, com essa obra A Morte de Artemio Cruz. Ele é um autor aí que faz críticas à desigualdade e ao abuso de poder. Veja essa reflexão política também, que está no Carlos Fuentes. Temos o Juan Rulfo, que é um importantíssimo autor da literatura mundial, a gente pode dizer. Ele é um recluso e misterioso autor mexicano que estabeleceu influência em todo o continente, para além do próprio continente. Ele tem a obra de apenas um livro de contos e um breve romance, e é esse grande autor. Convido vocês a gente ler um trecho do romance do Juan Rulfo, chamado Pedro Páramo, que é um romance que vai romper a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Tem uma reprodução oral da língua, especialmente dos camponeses mexicanos, dos campesinos mexicanos, e ele é uma importante referência mundial. Não se esqueça que a gente sempre está lendo todos esses trechos traduzidos para a língua portuguesa, né? Então vamos lá. Vinha comá-la porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo, assim que ela morresse. Apertei suas mãos no sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo, e eu decidida a prometer tudo. Não deixe de ir visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim assado. Tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você. Então não tive outro jeito, a ser dizer a ela que faria isso. E de tanto dizer, eu continuei dizendo, mesmo que depois que minhas mãos tiveram trabalho para safarem de suas mãos mortas. Então é um filho aí que promete para a mãe encontrar o pai, encomá-la. E essa reflexão sobre a vida, sobre a morte, esses mundos que se misturam, é um romance belíssimo. E dando continuidade nesse mapeamento da prosa hispano-americana, vamos falar dos prosadores insulares, então, das ilhas, né? Cuba e República Dominicana. Alejo Carpentier, que é muito conhecido, que ele pensa o continente, né? E vai trabalhar com temas afro-cubanos. Temos o Guillermo Cabreira Infante, desse livro Três Tristes Tigres, que foi um livro premiado, ganhou o Prêmio Cervantes. É um livro sobre a noite tropical
e a crônica sobre a vida de jovens na vida noturna pré-revolução. Então, e esse romance traz uma variedade de vozes do espanhol falado em Cuba. Temos Leonardo Padura, do Homem que Amava os Cachorros, que é um romance histórico que mescla os trâmites para o assassinato de Trotsky e o contexto da Revolução Cubana. Wendy Guerra, Nunca Fui a Primeira Dama, aí a gente já vê que a gente já está no século XXI com esses autores aí. E esse livro dela tem essa dinâmica de sair e de ficar em Cuba, que é uma temática muito forte aí no mundo cubano, né? Devido à Revolução Cubana, muitos foram exilados, aconteceram muitas coisas, então essa temática do sair ou ficar é muito forte na literatura cubana. E temos Hilda Contreras, nesse livro Entre Dois Silêncios, que é da República Dominicana. É uma obra que vai... A obra da Hilda Contreras, então ela vai tratar bastante desses limites entre o onírico e o real, né? De que maneira o mundo dos sonhos e o mundo da realidade se misturam. E eu trago um trecho do Alejo Carpentier, do livro O Reino deste Mundo, para que a gente possa conhecer um pequeno trecho aí. Seguindo o amo que montava um alazão, das patas mais ligeiras atravessava o bairro dos que viviam do mar, com seus armazéns a cheirar a salmoura, as suas lonas tensas de umidade, os seus biscoitos que tinham que ser partidos a murro antes de desembarcar na rua direita, ensolarada a essa hora matinal, com os lenços aos quadrados de cores vivas das negras domésticas que voltavam do mercado. A gente tem uma tradução aqui em português de Portugal, e essa obra do Carpentier tem uma forte presença do imaginário religioso, ele tematiza a Revolução Haitiana e suas contradições, e ele fala desses imbricamentos entre o imaginário negro e europeu, e fala dessa relação entre os negros e os colonos franceses, lembrando que o Carpentier ele vai trazer à tona esses temas aí afro-cubanos. E para ir finalizando, vamos falar então dos prosadores da América Central. Estamos falando aqui de um prosador da Guatemala, que é o Miguel Ángel Asturias, que também ganhou um Nobel, mais um vencedor de um Nobel na Hispanoamérica. E a obra dele, ó, a gente já vê pelo título, Senhor Presidente, tem uma grande aí voltagem política, como grande parte da produção hispano-latino-americana. Então vamos ler aí um trechinho, e aqui o trecho que eu trago não é um trecho do romance em si, mas um trecho de uma reflexão sobre esse romance, uma reflexão crítica sobre a construção desse texto. Ele, Senhor Presidente, segundo Asturias, é um livro escrito sob a sombra do medo, o medo ambiental, que não é apenas um elemento literário, mas um medo nascido da alma do autor e, consequentemente, da alma humana. Conforme o crítico Emil Blau, o primeiro esboço de Ele, Senhor Presidente, começou quando Asturias ainda era um adolescente, aluno do colégio del Padre Solis. Da continuidade, então, a leitura. No início era apenas um conto de 10 páginas, ao qual deu o nome de Los Mendigos Políticos. O processo de criação foi demorado, com paradas ao longo do caminho, que de alguma maneira também contribuíram para criar o fio narrativo que iria compor a obra na sua versão final. Então, estamos falando de uma produção ligada diretamente a uma reflexão política e social, como o próprio título aí traz, Senhor Presidente, né? Então, a gente percebe como que a questão política é muito forte dentro dessa literatura hispano-americana e percebemos, além disso tudo, como que o contexto social é fundamental para se pensar a obra literária. E quando eu trago esse trecho aqui no final, é para que a gente tome cuidado para não ficar também só no social e pense no próprio processo de construção do literário, né? Aqui ele é mostrado que esse livro era para ser um conto de 10 páginas só e que depois o autor vai adaptando até virar um romance. Então, é interessante a gente não perder o foco de que a literatura é construção estética, que nós, enquanto pesquisadores da área de literatura, pensadores da literatura, futuros professores, já professores, temos que, quando levar textos para a sala, mesmo que esses textos sejam carregados de contexto histórico e político, tentar perceber como esse texto se faz e se constrói, principalmente se tratando de literatura comparada, né? Estabelecer relações comparatistas, pensar como isso se faz, como esteticamente isso se mostra, é um jeito muito interessante de olhando no formal do texto, de pensar como isso se realiza dentro da produção
literária. Evidentemente, quando eu falo isso, não é para você fingir que a história não existe e não olhar para o contexto social desses textos, senão você estaria aí, a gente pode dizer, matando o texto literário. Se você não olhar para isso, principalmente tratando dessa produção hispano-americana que tem uma questão política tão forte. Mas tem que olhar também como essa construção se faz, porque aí se você também só olhar a história, você também mata o texto literário novamente. Então tem que fazer essa relação dialógica e de diálogo entre o tema e a forma, de que modo esse tema se constrói, como essa história é contada, como os dramas políticos e sociais vividos são realizados, são tratados dentro do texto literário. O que nos importa muito enquanto pensadores da literatura, pesquisadores e professores, é sempre perguntar como esse texto é feito, como ele é construído, para então tecermos várias relações. Vamos agora refletir sobre a literatura hispano-americana a partir, então, de uma perspectiva comparatista, pensando na literatura também de língua portuguesa, e vamos nos deter, então, na literatura brasileira. Para isso, a gente vai pensar aí numa situação, problema de um professor, que poderia ser qualquer um de nós, que recebeu uma tarefa, e essa tarefa vai dar um trabalhinho aí para ele. Então, nós vamos tentar ajudá-lo, trazendo algumas reflexões que vão partir para o comparatismo literário, que é o nosso momento aqui da disciplina Literatura Comparada. Sem dúvida, esse comparatismo tem que existir. Vamos ao quadro, então, para que a gente possa ver essa situação aí. Imagine que você é um professor de literatura de língua espanhola e precisa ajudar a organizar uma mostra que faça relação entre os autores das literaturas hispano-latino-americanas e das literaturas de língua portuguesa. Quais autores você escolheria? Seria uma escolha formal ou temática? Justifique. Então, vamos começar a pensar sobre isso. Então, já vamos ver. A gente vai ter que tratar das literaturas hispano-latino-americanas. Então, vamos tratar da literatura dos países latino-americanos que falam espanhol. Chile, Argentina, Guatemala, República Dominicana, Cuba, México, esses vários países, e das literaturas de língua portuguesa. Quando falamos das literaturas de língua portuguesa, a gente está falando de um panorama muito amplo e diverso. Estamos falando das literaturas, se a gente fala de literatura de língua portuguesa, estamos falando das literaturas produzidas em Portugal, a literatura produzida no Brasil e as literaturas também produzidas nos países africanos que falam português. Então aí a gente fala de um panorama imenso. Então a gente vai já fechar aqui e falar da literatura produzida no Brasil, para que a gente não entre numa enrascada de querer fazer uma relação com tantos países tão diversos. E a pergunta é, quais autores você escolheria? Seria uma escolha formal ou temática? E aí lembrando da questão importantíssima na análise literária, de colocar em relação a forma e o tema. Esses dois mundos aí tem que conversar, né? A forma que o texto é construído e o tema de qual ele fala. Então, aí a pergunta é essa, a escolha seria formal ou temática. Aqui está pedindo para a gente escolher uma das duas, mas a gente sempre tem que pensar nessa questão ampla. E aí a gente sabe de cara que esse professor que recebeu essa tarefa, ele está, sim, numa enrascada, porque é uma tarefa bastante difícil. Não é fácil o que ele tem que fazer, né? Como que ele vai organizar essa exposição aí, essa mostra? Então, vamos começar a pensar sobre isso. Primeiramente, é importante dizer que a gente, quando a gente fala de escolhas, aí a gente está falando de subjetividade, as escolhas são subjetivas. Então, se eu fosse o professor e tivesse que realizar essa tarefa, eu faria de um jeito. Provavelmente, se você fosse fazer, faria de outro. Então, a gente está falando de uma questão muito subjetiva e de uma questão ampla. É importante ter em mente aí o seguinte, né? Quando a gente fala de literaturas hispano-latino-americanas, estamos falando de muitos países. E cada país com a sua diversidade, né? Países que falam espanhol, mas países diversos, com realidades diversas. Estamos falando da América do Sul, América Central, América do Norte. Então, estamos falando de uma realidade bastante diversa, de países também insulares. Países insulares têm uma realidade outra. Então, o primeiro momento aí, a hora de fazer isso, é tomar cuidado para não cairmos numa generalização. Como se as literaturas hispano-latino-americanas fossem uma coisa só. Como se esses países todos lidassem com uma coisa só. Então, cuidado para não cair numa generalização.
Esse é o conselho que eu daria para esse professor. Toma cuidado para você não cair numa generalização e aí você não falar nada, né? Pegar muita coisa e não falar nada. Então, esse é um cuidado essencial que a gente vai ter que ter aí. E aí, pensar naquilo que eu disse, de tomar cuidado para não escolher todos. E aí, não escolher nenhum. E aí, a amostra vira uma bagunça que não tem sentido. Então, vamos ao quadro para a gente pensar sobre isso. Um primeiro aspecto que a gente poderia pensar aí, talvez, seria escolher autores do boom latino-americano, né? Autores desse boom latino-americano. Aí a gente vai falar com o Gabriel Garcia Marques, também vamos falar do Júlio Cortázar e diversos autores desse boom latino-americano. E aqui seria interessante a gente mostrar, talvez, que apesar do Brasil estar meio de escanteio nesse boom, não aparecer muito, né? Porque o Brasil é um país que fala português, então está fora desse grupo aí de países hispano-latino-americanos. Apesar disso, a gente pode falar um pouco de alguns autores nesse boom, como é o caso do Guimarães Rosa e também do Jorge Amado. Porque o boom latino-americano ele é marcado por uma prosa que extrapola o realismo, né? A estética realista, e traz protagonistas que são regionais e ao mesmo tempo universais. E aí, evidentemente, a gente pode falar do Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, né? Os personagens aí dele extrapolam o regional e vão para o universal. Então, a gente pode tratar disso, é o mesmo período aí desse boom. Então, pensar, talvez, sugerir que a amostra seja o boom latino-americano a partir da perspectiva do Brasil. Como o Brasil participou disso? Mas já tendo em mente que a participação do Brasil ela é bem periférica, ela é bem pequena, porque o Brasil acaba não tendo força no meio de um monte de países que são hispano, né, latino-americanos. Se esses países já são diversos entre si, falando a mesma língua, imagina a gente que está falando uma língua totalmente diferente. Então, isso muda um pouco. Apesar disso, pensando ainda no boom, esse boom latino-americano faz com que os países da Europa e também dos Estados Unidos olhem para o Brasil. O Brasil acaba sendo olhado nesse momento também, porque está tendo uma produção tão boa no continente americano, na Latinoamérica, então o Brasil ele entra e passa a ser olhado. Então essa observação ela vem à tona. Vamos ao quadro a gente pensar em uma outra aí possibilidade. Então já falamos do boom. Vamos tentar então falar agora de uma questão importante que a gente percebeu na literatura latino-americana, que é a questão da instabilidade política e social. Então, falar do contexto político, social. Podemos traçar essas relações também. Que a gente viu ali na literatura hispano-latino-americana, tanto em prosa quanto em poesia, o quanto a questão político-social e também identitária é muito forte. Então, essa relação pode ser estabelecida. De que forma, então, professor, a gente pode estabelecer essas relações? Então, vamos pensar que a gente está aconselhando esse professor que tem que fazer essa tarefa. Então, você pode tratar da questão identitária em si. A gente está falando de países que foram colonizados por países europeus, o Brasil por Portugal, os outros países da Hispano-Latino-América pela Espanha, e que tem esse processo de busca de identidade no cerne da sua produção. Então, de repente, pensar como que isso se faz, né? Como que essa identidade se faz. E lembrando do que já foi falado, de que talvez a característica indígena, a própria questão da cultura indígena, seja mais forte em alguns países pan-americanos do que no Brasil. A gente pode tentar fazer esses confrontos, a literatura comparada nos permite isso. Nem que seja para mostrar que no Brasil não tem nada disso, a discussão não existe, mas isso pode. E além disso, talvez aí um outro argumento mais forte seja a questão da literatura sobre a ditadura, sobre as ditaduras, sobre o totalitarismo, sobre os governos militares, que foram governos terríveis, tanto no Brasil quanto em outros países da Latinoamérica, como Chile, como Argentina e diversos. E aí a gente pode traçar a relação entre alguns autores. Pensando no Brasil, a gente pode falar do Chico Buarque, podemos falar do Fernando Gabeira, podemos falar do Marcelo Rubens Paiva, que são autores que têm uma produção aí ligada a essa questão política social. E aí trazendo relações com, por exemplo, o Bolanho, o Mário Vargas Llosa, o Alejo Carpentier, que vão discutir essas questões políticas de maneira geral. Então, olha que interessante a gente poder tratar disso daí.
talvez também seja uma possibilidade para essa mostra, para essa exposição. Vamos lá para o quadro, a gente pensar em mais uma possibilidade aí. Falamos então do boom latino-americano, da questão política social, e agora a gente pode falar aqui da diferença entre os modernismos, é uma possibilidade também. Dos modernismos, tanto brasileiro quanto latino-americano, né? Os modernismos. O modernismo brasileiro, ele é bastante diferente do modernismo do resto aí da Hispanoamérica. Porque no Brasil, o nosso modernismo ele tem uma relação muito grande lá com o continente europeu e com as vanguardas históricas do século XX, do início do século XX. Então, se a gente for falar da produção de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, de outros nomes do nosso modernismo, estamos falando de uma ligação forte com as vanguardas. Estamos falando também de movimento de ruptura. O modernismo brasileiro busca destruir a destruição da tradição para a construção de uma nova arte. O modernismo hispano-latino-americano ele não é de ruptura, ele não se liga às vanguardas históricas, ele é um movimento de síntese de vários movimentos, como, por exemplo, o simbolismo, o parnasianismo, o romantismo, até mesmo o realismo. Existem algumas críticas tecidas a isso, mas é um movimento particularmente de síntese. Então, uma proposta para essa feira, para essa mostra, de repente, seja pegar autores brasileiros, poetas brasileiros modernos e poetas hispano-americanos, desse modernismo hispano-americano, para, de repente, analisar esses poemas para mostrar quais as diferenças, que são muitas, são modernismos diferentes, apesar de estarem geograficamente tão próximos. Estamos falando de países ali de fronteiras, muito próximos do nosso. E aí, com essa reflexão, a gente vai pensar em um último ponto para essa feira. Vamos ao quadro, então, de novo, para falar da questão aqui, da questão das fronteiras em si, né? Das fronteiras mesmo. E dessas literaturas produzidas em fronteiras ou produzidas aí em situações de exílio. Então, trago mais uma ideia. Então, demos a ideia para esse professor aqui, que tem que fazer essa tarefa, do boom latino-americano, da questão político-social, da questão dos modernistas e agora, por último, das fronteiras. Como se isso se faz, né? Então, é interessante a gente pensar, quando a gente está falando de geografia aí, né, do mapa geográfico, em si a gente está falando de instabilidade aí, política, enfim, social. O México mesmo tinha uma grande área do México que foi invadida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos conquistou aquela área e tinha uma cultura já que estava ali. E aí a gente tem as literaturas produzidas na situação de fronteira, tem a própria ideia do Span-English, né? De que mistura tanto o espanhol quanto o inglês, porque vive nesses dois lugares, o que leva à criação de uma língua nova. E isso, ser observado literariamente, é bastante interessante. De que maneira isso se faz? Então, talvez essa mostra aí, que esse professor da situação problema estará, pesquisar essa literatura produzida nessas regiões de fronteira e mostrar de que maneira isso se dá. E aí, quando a gente fala de uma situação de fronteira, de instabilidade, de não pertencimento, né, ou de pertencimento e não pertencimento ao mesmo tempo, a gente pode falar também da questão do exílio, que pode ser um tema forte também na literatura, que entra um pouquinho ali na questão político-social também. Muitos poetas e prosadores cubanos, eles têm que sair de seus territórios, né, e porque são contra o governo, enfim, e se exilarem em outros lugares. Mas nesses outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, eles produzem uma literatura que ainda vai tratar de questões dos seus países. Então, podemos tratar dessa literatura produzida em exílio e pensar também na questão brasileira, né? E aí a gente vai lá para a ditadura militar, de poetas e cantores que foram exilados e que produziram em situação de exílio também. De repente, confrontar esses elementos seja interessante. Eu volto para o quadro para a gente finalizar um pouco essa reflexão aqui. Percebemos, então, de cara que é uma tarefa que não é fácil, que é difícil, vai ter que quebrar a cabeça mesmo para fazê-la, e que é totalmente subjetiva, cada um vai apontar para um lado, mas demos algumas possibilidades para esse professor, e já está bem legal, eu acho. E a gente consegue justificar por quê, né? O boom latino-americano, porque é uma questão forte, e é importante ser tratada, e pensar, de repente, o Brasil nesse contexto do boom aí latino-americano, que é muito mais olhado para a hispano-latino-américa, seja uma coisa relevante. A questão político-social é outra questão interessante de ser tratada, porque é forte, né? A questão político-social é muito forte na produção hispano-latino-americana,
e na produção brasileira também, por causa de diversos contextos históricos parecidos, mas não iguais, importante sempre não generalizar. E é um contexto histórico parecido na questão da própria colonização, da questão das ditaduras, então a gente pode trabalhar isso. Podemos trabalhar os modernismos, que são diferentes, ver como essas produções se fazem, e a questão das literaturas aí feitas nessas fronteiras, o que traz fronteiras linguísticas já. E aí a gente tem questão temática que pode ser trabalhada, né? Político social é temático, a questão do boom pode ser temática, e temos também formal. Porque aqui nos modernismos a gente vai tratar da construção, né? Como que isso é feito? De que maneira esse modernismo se dá? E nas fronteiras também, como essas línguas se misturam. E aí sempre lembrar que mesmo que formos trabalhar só a questão temática, tentarmos perceber um pouquinho da questão formal também, como ela se faz. Então nós abrimos várias possibilidades, esse professor vai poder escolher com tranquilidade qual possibilidade ele vai ter mais segurança de trabalhar. Mas é evidente que qualquer uma delas ele vai ter que pesquisar e se aprofundar no assunto, como todo professor deve fazer. Pesquisar e estudar para produzir um material interessante para essa amostra. Vamos agora relembrar os pontos mais importantes da nossa aula sobre os tópicos de literatura de língua espanhola. Vamos ao quadro, então, para que a gente possa ver o que a gente viu na aula de hoje. Então, te convido a relembrar. Falamos sobre a literatura espanhola, lá da Espanha, na Europa. Passamos pela literatura épica, falando do Cantar de Mil Cid, a Canção de Gesta. Passamos também pela literatura renascentista, falando da importância de Dom Quixote para o romance moderno, né? Como uma obra que já anuncia o romance moderno, que só vai se consolidar no século XIX. Falamos da importância desse texto para toda a cultura ocidental, e aí trouxe até uma canção do Engenheiros do Havaí, produzida aí no século XXI, que traz várias imagens próprias aí do Dom Quixote. Falamos da poesia lírica espanhola, passando por vários nomes. É interessante que a gente perceber, como a gente falou de várias aí também, de mulheres aí, poetisas, né, que escreveram poesia, isso é muito legal. Interessante dizer que a gente passou por vários aí séculos, falando dessa poesia de características, falamos de vários poetas, como por exemplo Federico Garcia Lorca, é um dos exemplos. E falamos também do romance espanhol, falamos inclusive do romance contemporâneo espanhol, passando pelo Henrique Vilas Matas, né? Que é um romancista espanhol com produção muito, muito interessante. E aí chegamos na literatura hispano-latino-americana, que é a literatura produzida nos países falantes de espanhol na América Latina. E aí falamos de muitas coisas. Falamos do modernismo hispano-latino-americano, sempre uma perspectiva comparatista, mostrando a diferença do nosso modernismo em relação a esse, que é o modernismo como movimento aqui de síntese e não de ruptura. Falamos da diversidade da Hispano-Latino-América. Isso eu chamei muita atenção dos alunos, a sua atenção, e eu espero que você leve isso bastante a sério, né? O professor fala disso toda hora, não, eu falo mesmo, para a gente não correr o risco de fingir que todos os países da Hispano-Latino-América são um país só, que por falarem a mesma língua produzem uma literatura só. Não, é diverso, por isso eu fiz questão de trazer isso à tona. Diverso, muito diverso, e é uma diversidade imensa. E por isso a importância de estudar, de pesquisar, de se aprofundar para a gente poder falar com profundidade, com propriedade sobre esses diversos autores desses diversos países e deixando claro que a nossa aula de hoje a gente passou por eles, né? Não foi uma aula aprofundada, por exemplo, sobre a literatura argentina, sobre a literatura cubana. Então a gente viu de uma maneira geral um mapeamento que quer convidar o aluno da disciplina de literatura comparada para pensar sobre isso mais, né? Pensar sobre isso e discutir. E aí falamos da mutabilidade das fronteiras geográficas e elaboração literária, a questão do Span-English, do espanhol, do portunhol, que são literaturas reproduzidas em fronteiras, né? Como essas fronteiras mudam. Às vezes tem processo de invasão, como eu já disse, como eu falei sobre o México, e isso leva a uma mudança de fronteira e como a elaboração literária se relaciona a isso, essa mistura de línguas. E é importante também falar da questão do exílio, né? Que pode ser que tem a ver com essa questão da mutabilidade aí das fronteiras geográficas, quando o poeta ou o prosador é obrigado a sair do seu país. Falamos da poesia hispano-latino-americana,
com alguns nomes importantíssimos como Otávio Paz, Pablo Neruda, Rubem Dario, Gabriela Mistral. Falamos também da prosa hispano-americana. E aí a gente fala do Gabriel Garcia Marques, do Vargas, do Alejo Carpentier. Aqui é importante dizer que sempre que fala de prosa hispano-latino-americana, as pessoas já pensam logo no realismo mágico, nos 100 anos de solidão. E é interessante falar que o próprio Gabriel Garcia Marques, ele não gostava dessa ideia, né, que a gente fala tanto assim, 100 anos de solidão, realismo mágico. Prosa hispano-latino-americana, realismo mágico. E o Gabriel Garcia Marques, inclusive, quando ele foi ganhar o Nobel, ele mostrou que ele não gostava muito disso. É um termo que a crítica literária usa, né? E que a gente usa, não tem problema nenhum em usarmos, mas é curioso a gente saber que ele próprio não gostava do termo, né? Ele falava que o que ele criava não tinha nada de realismo mágico. Então é uma curiosidade bacana. Vamos voltar ao quadro para continuar relembrando, então. E aí falamos do boom da prosa hispano-latino-americana, que se relaciona com a ideia que eu falei agorinha, do realismo mágico. O boom que tem a ver com a questão também econômica, né? Os países estavam com a economia muito forte, e isso impulsionou as produções, impulsionou o mercado editorial, impulsionou o mercado leitor, impulsionou esses escritores, e aí a gente teve esse momento de boom, que todo mundo passa a olhar para a prosa construída aqui na América Latina, e é um boom que chega ao fim aí, como foi visto, no momento aí que a gente vê podemos dizer, um esfriamento, né? Esse boom esfria aí, e a explosão meio que acaba, no momento em que as ditaduras militares estão acontecendo nesses países. Então a gente já vê que a própria ideia de ditadura já está mostrando uma instabilidade política, uma instabilidade também econômica, né? E isso, evidentemente, acaba mexendo com toda essa questão do boom latino-americano e da maneira até como os próprios outros lugares, outros países, outros continentes vão olhar para a Latinoamérica, para a hispano-latino-américa. E voltamos ao quadro para finalizar, falarmos sobre essa questão da literatura hispano-latino-americana e o Prêmio Nobel. Aqui é muito legal a gente saber que vários autores ganharam. Eu vou falar todos eles. Gabriela Mistral, chilena, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1945. Em 1967, o Miguel Ángel Asturias, da Guatemala, também ganhou. Em 1971, Pablo Neruda, chileno. Em 1990, o Otávio Paz, né, mexicano. Em 1982, o Gabriel Garcia Marques, colombiano. Em 2010, o Mário Vargas Llosa, peruano. Então, só aqui eu falei 6 nomes de vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. O Prêmio Nobel de Literatura é um prêmio mundial. Então, é legal a gente perceber que ele não está olhando só para as literaturas de língua espanhola, como é o caso do Prêmio Cervantes. Ele é um prêmio mundial. E é muito legal a gente ver que os nossos vizinhos aí estão sendo reconhecidos literariamente. E, ao mesmo tempo, dá uma tristezinha que nenhum de nossos autores aí brasileiros nunca venceram o Prêmio Nobel de Literatura. E aí a gente pode até entrar numa questão de discussão talvez até um pouco política, né? Por que será pelo fato de a gente estar muito aqui, né? A língua portuguesa ela não é tão forte quanto a língua espanhola, ela não está em tantos países como a língua espanhola está. Então, de repente, a literatura de língua portuguesa ela nem é tão impulsionada quanto a literatura de língua espanhola é, porque eu tenho certeza que temos autores aí muito bons que mereciam esse prêmio. Aí temos temos o Guimarães Rosa, temos Clarice Lispector, temos grandes nomes aí que poderiam, né? A gente fica com essa vontade de poder ter ganho esse prêmio também. Mas temos aí vários outros prêmios importantes, por exemplo, Chico Buarque ganhou o prêmio Camões, que é o prêmio das literaturas de língua portuguesa, estamos falando de literaturas de muitos países, então a gente fica bem feliz com isso tudo que está acontecendo. Interessante perceber, então, como o Nobel olhou muito aí para esses autores, são grandes autores, né? Não tenho dúvida que são grandes autores que mereciam muito ganhar esses prêmios todos. E aí é legal falar da Gabriela Mistral, que foi a primeira latino-americana a ganhar, e é uma mulher, né? Uma poetisa e mulher, e dentro do cenário literário é legal. Então vamos ao quadro para a gente fazer o nosso último momento aí, e falar das relações comparativas entre as literaturas de língua espanhola e as literaturas de língua portuguesa, que foi o que a gente fez, né, naquela situação problema, fez ao longo da aula toda, e lembrando que a disciplina de literatura comparada, ela se vale desses confrontamentos. Então, mesmo que a gente viu lá tópicos de língua francesa, tópicos de língua inglesa, tópicos de literatura de língua espanhola, a gente está falando sempre em relação de confrontamento, pois somos um curso
que estudamos as literaturas lusófonas de língua portuguesa, né? Então, é sempre uma relação de confrontamento. Falamos aí de línguas, de literaturas que são importantes na cultura ocidental como um todo, de língua inglesa, língua francesa e língua espanhola, então literaturas importantes na cultura ocidental como um todo, e sempre partindo dessa relação de confronto, de como isso se dá, e tentando não, né, sempre tomando cuidado para não cair numa relação aí colonizadora, numa relação de influência, tentando falar que essa literatura é melhor do que essa, né? Uma questão hierárquica. Evidentemente, na comparação, cabe isso, dizer que esse autor ele é esteticamente mais refinado que esse, etc., mas sem cair em um juízo de valor muito assim, forte, para que a gente possa, na verdade, colocar em diálogo, em conversa, fazer essas literaturas conversarem, dialogando, refletindo, confrontando, mas tomando cuidado para não cair naquela ideia de fonte, influência, que tem um aspecto muito hierárquico, né? Pensando isso sempre dentro da ideia de os textos literários como textos que se conversam e que falam entre si. Foi um prazer imenso estar nessa disciplina junto de você, espero que você tenha gostado, e é isso, muito obrigado.